Oi, Pedro. Uma das... Vocês chegaram a fazer algum tipo de comparação do controle através de insetos para defensivo químico, por exemplo? Os custos? O Bruno acho que tem uma dimensão melhor aí. Mas eu acho que fica elas por elas, né, no final das contas. Não, assim, o número certinho, lado a lado, eu não vou ter, não. Mas a gente pode montar. Eu Posso acho que é montar, importante até para que a gente... Desculpa, só interromper um minutinho. Só um minutinho. Ela disse que tem conversado intensamente com aquela startup lá que ganhou a premiação da Agronovest. Lembra? Eu lembro de fazer essa pesquisa, Bruno, lá no início. Ah, não, mas o valor dos insumos muda, né? E tem que atualizar isso. Vai anotando aí essas demandas. O roadmap eu monto aqui tranquilo, mas já tenho mais ou menos desenhado os projetos nossos. Desculpa, nem escutei o que vocês estavam falando, desculpa. Não, a gente estava meio que raciocinando aqui entre a gente, mas eu acho bom fazer um desenho atualizado desses questão de preço, né? Sim, que é importante até para a hora que a gente for fazer divulgação, tentar captar leads, né? A gente tem essa comparação. Olha, se você faz com um defensivo químico, por exemplo, além de você estar prejudicando, estar gerando danos para a natureza e tal, custa tanto. Se você utilizar um método natural, tal, de predadores... E tem outros fatores também, que é reincidência de pragas, tem problema, os químicos têm problema com isso, né? Nos transgênicos, as pragas criam resistência ao longo do tempo. Então, desses fatores aí, a praga não foge do predador, não. O predador vai lá e cata ela. Só para explanar isso aqui melhor, para você ficar tendo uma ideia, Aguinaldo, é o seguinte, o químico e até os biológicos, os microbiológicos, bactéria, coisa do tipo, o agente que ele está atuando, ele pode adquirir uma resistência. O que seria adquirir essa resistência? Sim, o biológico atingir ele não morre, aí ele sobrevive e ele passa essa para a descendência gene, e isso para parasita e para o predador é difícil, né? Ele adquirir uma série de resistências para ele e contra o predador, né? Evitar o predador, evitar o parasitismo, né? Então isso é difícil. Então é um dos pontos que dá vantagem. A gente também pode analisar outras coisas também, por exemplo, os insumos químicos são aplicados via trator, né? Causa compactação, diesel. Você aplicar no drone, não vai ter compactação, não tem entrada na lavoura. Então eu vou montar uma tabelinha que prevendo mostrando quais são as vantagens. E tentar colocar números nisso, sabe? Ótimo. Aí a gente compara esse método com os outros. E os prós e contras. Bruno, agora, em cima daquela última discussão que nós tivemos lá do efeito borboleta, do jogar o predador e depois a gente ser predado pelo cara, né? Eu fiquei processando uma outra informação. Tudo bem, vai acabar a alimentação natural do predador, ele vai pegar e vai morrer. Esse daí era o final da história tua, né? Agora, a natureza é pródiga também, cara. E ele não pode começar a ter outro tipo de insumo que não a presa natural dele e se perpetuar dentro do ambiente? Você fala, perto de uma lavoura tem um ambiente ali e às vezes esse parasitóide vai chegar lá e vai atuar fora do
do sistema. Isso, da alimentação natural, do insumo natural dele. Aham. Vai acontecer isso, mas a gente usa aquela mesma regra que eu te falei. Por exemplo, vamos pensar no tricograma, ele é um parasitoide. Ele bota o ovo dele dentro do ovo da mariposa. Em vez de nascer uma lagarta, vai nascer outro tricograma. Tem ovo de lepidóptero na natureza, vai ter o tricograma. Não tem ovo, não vai ter tricograma. E ele já é natural, ele já é da região, já existe tricograma brasileiro, né? E é esses que são utilizados. Então, eu não vejo problema. Tem a questão de dosagem também, que já é bibliografada, né? Então, se trabalha com a dosagem estipulada para tal área, né? Em tal situação. Uhum. Porque eu estou até me adiantando, Pedro e Bruno, com essas questões, porque a mesma dúvida que eu estou tendo, eu acho que um produtor pode vir a ter também. Sim, com certeza. Quanto mais nós da Ciclo também estivermos cientes e conscientes dessas respostas, melhor vai ser, do que a gente ficar remetendo. Então, essa tabelinha que o Bruno falou que vai estar montando, cara, fantástico. Eu acho que é essencial para a gente. Bacana. Mas ficou clara essa questão Sim, ficou. Mas ainda está uma coceirinha, podóptera aqui atrás da minha orelha, entendeu? Falando que pode começar a comer outra coisa. Não. Por exemplo, parasita, ele é específico. Por exemplo, o tricograma, ele vai atuar em cima de ovo de lepidóptero. Se você botar ele em ovo de coleóptero, que é besouro, ele não desenvolve, entendeu? Ele é específico. Agora, por exemplo, no caso do crisopídeo, ele é predador. Existem alguns estudos, por exemplo, eu vou aplicar ele no café, direcionando para bicho mineiro. Se tiver, querendo controlar o bicho mineiro, se tiver muito acro, às vezes o controle do bicho mineiro não vai ser tão bom, porque ele vai ficar comendo o ácarozinho lá, o pulgãozinho, e às vezes ele era para estar controlando o bicho mineiro. Mas aí isso aí a gente vai criando sinergia com outros produtos biológicos ou químicos. Da cochonilha. Ele vai comer uma cochonilha e vai largar o bicho mineiro, sabe? Aí a gente vai trabalhando em cima da dosagem, em cima do MIP, que é o manejo integrado. A dosagem que você fala é a densidade que a gente vai estar jogando de ovos por hectare. A medição é por hectare mesmo. É por hectare, Tá. E, assim, para complementar, o uso de predadores, né, e parasitoides, ela é estudado há 60 anos pela Embrapa. Então, o que ela tem de bibliografia de teste do que é indicado, né, já é bem estabelecido, assim, tanto que é possível ter a licença de uso dele, né? Então, é um estudo já bem embasado. A Embrapa seria um bom caminho para a gente, talvez, tentar identificar como fazer a certificação, fazer o licenciamento disso daí? Acho que sim, né, Bruno? Tanto nessa parte de licença... Nós temos contatos dentro da Embrapa, né? Às vezes sim, mas eu acho que é mais dentro do próprio órgão licenciador, né? Eu procurar o órgão licenciador, falar... Eles devem ter muita informação desse processo. Com certeza sim, também. Com certeza. Os caras que estudam isso no Brasil, né? Os caras que estudam macrobiológica, eles devem manjar ter informação do processo, sim. Legal. Tanto em processo de licença, quanto em controle em si, né? Os caras devem ter muita informação lá que a gente não tem acesso, talvez. O que já foi testado, a quantidade que foi aplicada em tal caso, em tal região, isso tudo é bacana. Até vai de encontrar um assunto que eu queria falar com vocês, que é a FINEP, ela fez uma wishlist, né? Seriam quais atores a nível nacional que a gente gostaria de ter um bate-papo. E a FINEP vai fazer esse intercâmbio, né, entre as partes.
E uma delas a gente escolheu o pessoal de pesquisador, né? Pesquisador da área de macrobiológico, referência no Brasil. Acho que o da Embrapa mesmo já não colocou, né, Bruno? Mas a gente colocou o Ministério da Agricultura para questionar eles sobre essas etapas de licença. Colocamos alguns grandes empresas que já mostram interesse a nível nacional em macrobiológico, como no caso da Vitia, que foi até uma surpresa nossa, assim, porque a gente tá para conversar com os caras e eles divulgam que fizeram uma parceria com o pessoal de macrobiológico. Mas eu acho que não exclui... Eu nem estou sabendo disso, hein, Pedro? Pois é. Mandei para você ontem, assim... Pois é, não, e você me mandou, eu falei, caceta, né? Mas, assim, eu acho que não exclui essa oportunidade da gente conversar com eles e mostrar que a gente está por aí também, né? Fazendo Sim. o mesmo trabalho, e talvez num ponto até mais avançado do que a usina biológica. Porque do que a gente pesquisa, eles têm muito pouca informação, é muito, muito superficial a tecnologia deles, né? Foi no site lá, eles falam lá, a mesma coisa que a gente faz, mas não tem dado, não tem resultado, não tem... E a gente já tem algumas coisas, né? Pedro e Bruno, aí seria super importante vocês listarem empresas e pessoas que vocês sabem que querem conversar dessa região ou de outras regiões. Se vocês nos fazem saber, a gente começa também a fazer um trabalho em paralelo, que é, esse cara aqui, fulano conhece ele, já tal marca e tal. Esse aqui não tem uma ponte agora, mas vamos criar uma ponte. Então, quanto antes a gente tem as listas, às vezes não precisa, às vezes não tem o nome da pessoa, se falar, a empresa chama a Bolinha. A gente vai fazer um trabalho de inteligência para ver com quem que a gente fala na Bolinha, marcar reunião e tal. Aproximação. Cria aproximação. Então, isso é um to-do muito importante, porque em cima da hora é pior, e com calma a gente consegue fazer um trabalho, sabe? Toda semana cria um link, cria uma reuniãozinha, então vai andando. Então, Muito já importante. aproveitando aqui, então, já que você falou, eu tenho o conhecimento que a empresa Eldorado, lá que mexe com celulose, eucalipto e tal, estão construindo uma unidade de produção de macrobiológico para controle de pragas de eucalipto lá no Mato Grosso, lá chama Três Lagoas, o município lá. Legal. Isso é a ótimo. Gente colocou no wishlist também a Eldorado. Só fazer... Eu vou passar para vocês e talvez vocês me ajudem também na estratégia do que a gente vai conversar com esse pessoal, né? A gente uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar. Fica tranquilo, a gente monta com vocês uma agenda e inclusive, ensaia essa agenda. Então, assim, institucional, quem somos, o que fazemos, para quem temos trabalhado, qual é o nosso projeto. Então, a gente monta um formato para isso, que não pode ser comida demais que o cara fique indigesto, e não pode ser de menos que dá fome. Você fala, fui lá no site, não tem nada e tal. Então, a gente monta um desenho, um diagrama institucional, ensaia com vocês algumas vezes, porque o negócio não é a gente falar, é vocês falarem, então é treiná-los para que vocês possam abordar isso com tranquilidade, é parte, inclusive, do trabalho, vamos dizer assim, do projeto, ao longo da aceleração, tem mentorias para isso, para apresentar, para fazer institucional, para falar com o fundo, a gente vai tratando. O que acontece pintou uma reunião, tem que acontecer agora, a mentoria está desenhada para o mês que vem, vamos trabalhar já nesse negócio, entendeu? Então, a gente vai, sistemicamente puxa um tema ou outro, e depois vai e integra aquilo que foi feito com a lógica, com a cadência do que está acontecendo lá no programa, né, de aceleração. Esse da wishlist, eu acho que é o mês que vem agora já, eles vão fazer esse intercâmbio. É um momento de bate-papo com essas empresas, mas que se a gente for assertivo, né, a gente pode criar oportunidades. Então, Aguinaldo, vamos pensar nas reuniões, porque vou tirar os meus dias para jogar golfe, né, merecidamente. Faz parte. Tem gente que foi no final do ano, tem gente que foi para Toscana ver a filha casar. Que bacana, cara, que bacana. Vou nem começar a fazer as comparações, Pedro, porque isso aqui é um assunto interno, entendeu? Mas deixa. Ele gosta de externar isso daí. Mas, enfim, uma coisinha do tudo aí que podia ficar para o carnaval, de comum acordo entre vocês, era começar a montar um pequeno institucional, né? O que a gente pode falar para o mercado que tenha cabeça, tronco e membros, né? Que fique em pé. Eu vou mandar o que eu já tenho aqui e eu acho que vai adiantar aí muito, assim, para vocês analisarem e já falar pontualmente. Né? Tudo que vocês já tiverem alguma coisa feito é ótimo, porque entra aqui como insumo,
aproveita 80%, formata, mexe aqui, mexe ali. Ah, não, puta, vamos para um outro caminho, vamos fazer assim. Então, sempre é um insumo positivo. Pode criar um Google Drive e enfiar material ali, isso é extremamente válido. Né? Vocês ótima vão ideia. estar disponíveis no período do carnaval? Os insetos... Eu vou estar na fazenda, mas lá tem internet. Então, sim, se precisar, eu tô lá. Eu da mesma forma. Legal. Se eu precisar muito falar com vocês, apesar que a gente já trocou aqui vários deveres de casa, né, Bruno? Pode ser pouco, não precisa ser muito, não. Tá. Mas já foram bastante. Mas se eu precisar de alguma coisa, eu tenho como hábito mandar primeiro um WhatsApp, fornecendo também alguma opção de dia e horário. Bacana. E aí vocês me respondem com antecedência se pode ou não. Bacana, beleza. Deixa eu só, agora para frente, só talvez terminar de mostrar aquela... Sim, por favor. Vamos lá. Tá, Aquele lá estava acabando também. Eu falei da receita de biounidades, né? Você consegue aumentar um pouquinho essa página aí, Pedro, por favor? Sim. Um pouquinho mais, porque nós já temos mais de 50. 60, na verdade. Eu até vi o Pompeu sem óculos no começo da reunião e nunca tinha visto assim. Eu falei, tá diferente. Na verdade, coisa diferente. eu fiz catarata dos dois lados, né? Eu fiz a catarata e ela 0 grau. Então, esse óculos aqui não tem grau. Ele tem um filtro azul, porque o fósforo, né, queima a vista. Então, o médico aconselha, depois que faz catarata, a ter um óculos 100 grau, mas que chama blue qualquer coisa, que é um filtro azul para não queimar tanto a vista. Não, Pompeu, mas é só a marca, só logo. Você vai abandonar ele em algum momento. Não, óculos aqui. Eu gosto, a vida inteira eu usei óculos, então... Mas vamos lá. Claro, receita um óculos mesmo assim e tal. Receita um óculos mesmo assim. Tá, essa parte de biounidades, então, que seria a primeira receita, né? A gente vai trabalhar melhor só nessa parte de precificação e a gente também tem que trabalhar na parte do jurídico mesmo, como que vai funcionar esse contrato com esse pessoal, né, que vai fazer essa biounidade. Então, é algo que até a gente gostaria aí do apoio também de vocês na parte jurídica, né? A gente desenhar isso, como vai funcionar. Por isso que vai ser importante o relato do roadmap e as características, né, do serviço, até para que a gente possa pegar e acionar o doutor Alexandre com um pouco mais de dados, para que já chegue a coisa um pouco mais mastigada, mas é fundamental que ele também converse um pouco com vocês para entender o trabalho, né? Pode fazer, quando for discutir, vamos dizer que marque para a semana que vem um bate-papo sobre isso ou na outra semana, convido o Alexandre, ele também entra online. Né? Porque o Alexandre ele vai pedir para a gente o seguinte, bom, quais são as coisas que vocês têm certeza, né? Vai perguntar para nós dois, né? Para a aceleradora e para vocês. A gente fala, olha, a gente já tem certeza de que vai ser franquia, porque a gente não quer perder o poder sobre a parte que está ali. A gente tem certeza que vai ter um custo setup. Então, a gente vai fazendo ao contrário. Algumas a gente vai premissas, diminuindo a incerteza com aquilo que a gente já tem certeza. E ele vai dizer isso aqui, não temos certeza ainda. E ele vai construindo um rascunho que já vai embutindo um monte de coisa. E a gente vai amadurecendo até que a gente... versão 1.0. Né? Aí a gente olha para ela e vê prós e contras da versão. Né? Mas já está no juridiquês. Eu acho que isso é importante. Tá, então vai ser a gente desenhar aqui agora o custo final do nosso protótipo final, que é o equipamento, na verdade, o equipamento que vai ser utilizado mesmo, que a gente está montando agora, que vai ser utilizado. E como ele é escalonável, a gente tem que determinar por qual capacidade produtiva. Por exemplo, se vai ter um cliente com 1.000 hectares, um de 10.000 hectares, e qual é o índice de que esse valor de custo cresça de acordo com a necessidade do produtor. Considere... Para isso a gente precificar em cima disso. Considere 3 referências, que eu acho que
seriam 3 tamanhos típicos aqui, no caso do Matopiba. 1.000 hectares, que é aquele cara que mexe com cenourinha, cebolinha, culturas que não pode ter uma área muito grande, eles se associam, né? Então tem 100, 200 caras desses, cada um com 1.000 hectares. Então tem um cinturão disso aí, que a gente chama do hortifruti, né, Agnaldo? Sim. Depois tem as fazendas pequeno para média, que de 3.000 a 5.000 hectares, tipicamente, nunca menor do que 3.000, né? E eu acho que para esse desenho de 3 a 5.000 deveria ser uma oferta. E aí tem fazendas acima de 10.000, né? Considera que de 10 a 30.000 é 50% que você vai achar por aqui. A outra metade é desse eixo de 3 a 5.000 e a cauda longa, os de 1.000. Certo, então, né? É concentrado aí 50% em áreas de 1.000 hectares aproximadamente, o restante é distribuído. Não, 50% em áreas... Não, se eu tivesse que estratificar, eu diria 20% em áreas de 1.000 hectares hortifruti, 30% em... Números grosseiros, né? Podendo errar. Sim. 30% em áreas de 3 a 5.000 hectares, tá? E 50% áreas de 5.000. Acima de 10.000, eu acho. É porque aí eu tenho... Então, se eu tenho 7.000... Ah, não, tá bom, de 3 a 10.000, tá bom. 30% de 3 a 10.000. E 50% acima de 10.000. Desses 50% que são acima de 10.000, 10% são áreas de mais de 100.000. Entendeu? Então, 5% do total tem mais de 100.000 hectares. Legal. Bruno, a gente podia fazer um estudo mais detalhado depois nos CAR lá da região, o que você acha? Eu até baixei uma base de dados de Matopiba, que, se não me engano, foi a Embrapa Territorial que fez, sabe? Não foi acerrado? Eu não lembro, mas é um material, um KML robusto com vários dados de áreas que estão abertas, áreas aptas a estar abrindo. É muito complexo lá. Aí, e a gente procurar cruzar dados. Em cima disso aí, a gente dá para cruzar uns dados aí. A gente faz um estudo. Bacana. Isso Agora, é imprescindível para a gente Pedro, ter a noção da... Só queria pedir licença, porque eu tenho que buscar um veículo meu ali, é coisa particular que eu tenho que resolver. Vou deixar vocês aí com o Pedro. Obrigado por tudo aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Bruno. O Pedrão me passa aí o que... Beleza. Tranquilo, Valeu. Bruno. Me passa suas anotações aí depois também. Abração, mano. Até mais. Beleza. Então, isso é o que a gente vai tentar desenhar aqui melhor para depois partir para essa parte, então, do jurídico, né? Como é que funcionaria esse contrato, quais são as cláusulas aí desse franqueado. São premissas, é aquilo que o Agnaldo falou. Essas listinhas, o que você já pensar, o que não tiver consenso, você fala, isso aqui, porra, daí você pinta em vermelho lá. Não sei ainda, não tem problema, né? Mas as premissas vão constando ali e a gente vai deixando o Alexandre mais a par de tudo isso, porque aí, para o jurídico, eu percebo nesses 4 anos que tem sido pior quando eu chego assim, ó, faz esse contrato aqui para essa semana. E aí ele tem que aprender tudo uma vez só. Então tem sido melhor, a gente vai botando o cara a bordo, ele vai construindo o esqueleto. Quando a gente terminar os últimos gaps que a gente tem, o resto já está mais azeitado, né? Está mais fácil. Sim, bacana, beleza. Nessa parte de biounidades, eu acho que é isso por enquanto, né? A gente já teve uma ideia do que a gente tem, o que a gente precisa. Outro produto seria os ovos de Hefestia coeniella, que é a hospedeira, né? Eu te falei que a estratégia é a gente produzir internamente aqui. Levar o óvulo da hospedeira, né? Uhum. Isso, a gente entrega já o ovinho pronto para o cara no tubetezinho. É só ele abastecer o equipamento dele de produzir o predador que vai ter lá na propriedade dele. Né? Então, explicaçãozinha rápida aqui, né, que para a produção da crisoperna é necessária a utilização dos ovos da mariposa Hefestia, utilizado como seu alimento. Dessa forma, a predativa facilita o trabalho do seu franqueado com o fornecimento constante e de alta qualidade de ovos de Hefestia. Porque, cara, se o cara tivesse que produzir também
ovos de Hefestia lá na propriedade dele, é bem possível dele desistir rapidinho. Ia ter que comprar farinha, ia ter que arrumar um fornecedor de farinha local, ia ter que estar repondo farinha, tirando farinha, descartando essa farinha da forma correta. Então, a gente evita problema para o franqueado e a gente, ao mesmo tempo, deixa ele fidelizado, né, que a gente vai estar fornecendo um insumo para ele. Também esses ovos de Hefestia é uma coisa que a gente tem que determinar um preço bacana para o franqueado. Né? Então, a ideia é de que ele pague por esses ovos, né, e chegue lá constantemente para ele em ótima qualidade. Esses ovos, o transporte deles é refrigerado? Não necessariamente. A gente consegue a gente inviabiliza os ovos, porque ele vai servir só de alimento mesmo, então ele não precisa virar larva, né? A gente viabiliza ele. Eu acredito, o Bruno tem mais noção dessa parte técnica, mas eu acredito que dê para transportar até 15 dias. Então, é tranquilo, de mandar pelo correio até. Assim. Mandar por Sedex ou qualquer coisa. Sim. Coloca na caixinha de isopor, cheia de papel dentro, né, para deixar ele bem firme lá dentro, e envia pelo correio. Tá. Linaldo, dá uma checada com o doutor Alexandre, se o correio tem alguma restrição desse perfil desse produto, né? Se a gente deve, como é que a gente caracteriza, né? Para a gente poder aproveitar o correio, como é que a gente caracteriza? Né? São ovos? Não, né? O que a gente diz no manifesto de carga, entendeu? Na verdade, não seria organismo vivo, né? Porque ele vai estar inviabilizado. Isso. Então, seria algum produto orgânico, alguma coisa assim. Isso. Eu acho que não tem muito problema. A MIPA sempre enviou ovo para a gente pelo correio mesmo. Chega aqui para a gente na sede. Só para a gente ver a característica certinha, que aí a gente pensa na empresa também, você tem que abrir algum KNAI para melhor caracterizar aquilo. Entendeu? Sim, realmente. Tá bom, segue. E o próximo seria o produto da crisoperla mesmo. A gente sabe que a gente vai ter que ter uma produção interna de crisoperla, que é o predador. Tanto a gente abrir novas unidades e fornecer essa crisoperla para o pessoal começar a produção deles, quanto também, talvez, por que não, a gente aplicar daqui mesmo, na região nossa. A gente já vai ter uma bioindústria aqui, por que não vender aqui perto também, né? Para produtores aqui da região. Vocês têm o know-how, o Bruno tem o know-how de todas as aplicações possíveis da crisoperma. Aliás, vocês têm, assim, eu lembro que você falou de cigarrinha do milho, sabe quais? Sim. O que ela combate de verdade? Sim, a gente tem essa lista, vamos dizer assim, a gente pode passar isso também, é importante. Esse dado é importante. Quais culturas, quais pragas. Isso. Por quê? Porque a gente percebe que cada estado, embora isso seja muito peculiar, pode ter micro-regiões diferenciadas, mas hoje o pessoal se organiza por estado. Então, assim, em Goiás, esse ano, a cigarrinha do milho é o grande inimigo. Então, a gente já sabe, esse negócio aqui vai bem com isso. Né? Não, esse ano aqui em Goiás, o inimigo é a ferrugem, não sei o que lá. Então, não, isso aqui não dá. A gente melhora o nosso apelo de venda de acordo com esse prognóstico que as consultorias agronômicas fazem da grande infestação prevista ou acontecendo naqueles estados. O interessante do macrobiológico é isso, ele é um predador polífago, né? Da crisoperla em si que a gente quer trabalhar, por isso que a gente gosta dela. Ela ataca tudo que é tipo de praga, ela come, a vinha dela come tudo que é menor que ela e até maior que ela. E isso estende a várias culturas, né? Só não aplica doenças bacteriológicas da planta, isso aí ele já não controla. Né? Ele vai controlar inseto, né? Certo. A gente sabe que é um grande problema também nas lavouras. Mas ela é bastante eficiente para todos os insetos que ela come, ou você fala assim, em especial aquele, entendeu? Sei. Até onde eu sei, assim, ele tem mais dados de eficácia em alguns tipos de cultura, que ele foi mais utilizado. Isso, sabe? Isso é muito importante. Alguns outros nem tanto, porque a crisoperla, para você ter ideia, foi licenciado pelo Ministério da Agricultura em 2020, eu acho. Então, faz muito pouco tempo dela, sabe? Mesmo que ela já tinha sido estudada em algumas culturas faz pouco tempo. Então, ainda está se construindo base de dados aí
eficácia dela em cada tipo de praga específica. Por isso que é tão importante a gente entender o que a gente já sabe, da onde que ela é ótima. Por quê? Sim. Porque a gente orienta as vendas e o trabalho de abordagem nisso, já que a gente precisa de reputação e referenciamento. Você tem um cara louco para comprar, mas vai ter lá uma praga que não é tanto a comidinha do dia a dia desse predador. A reputação não foi mais ou menos bom, entendeu? Então a gente também tem que fazer as primeiras vendas, tem que ser muito assertivas, no sentido de, olha, deu um puta resultado, o cara grava o depoimento, pô, foi sensacional, e aí a gente se conduzir por esse roadmap de alta eficiência. Sim, o pessoal anda usando muito em algodão amipa mesmo, né? É o produtor de algodão. E no café, né, no bicho mineiro. Tem muita gente usando para café também, focando nisso. Então, talvez seriam duas lavouras interessantes aí de começar a focar. O algodão é bem amplo aqui, é bem bom, e a gente teria que pegar um produtor, Agnaldo, talvez trocar uma ideia com a Zanata, se a Alessandra indica, ela é vice-presidente da Associação Baiana de Algodão, né? E dos gigantes. Então, vê a Alessandra, e ela é investidora nossa, vê se ela indica, se ela quer fazer um teste na propriedade dela, ou se ela indica algum produtor pontual para a gente poder fazer um trabalho com o bicudo e esse predador, para ver como é que isso reage. Né? Legal. Agora vai acontecer lá na frente, mas já vamos criando os diálogos aí. Bacana. Então, seria esse o produto final, né? A gente está chamando de Crisop, porque quando você tira a licença, você pode dar um nome para o seu produto. Aí, sei lá, a gente pensou, por enquanto, Crisop é o nome do nosso produto. Mas é algo assim... Crisop. Vai usar o Crisop lá na lavoura, tal. É um nome ainda por alto, assim. Eu acho que é bom. É sonoro e fala um pouco da praga, né? Que é do predador, né? Que é o começo do nome. E passa um nome forte também, talvez. Acho que é legal. Eu queria te dar mais uma tarefinha, Pedro, antes que eu esqueça, né? Sim. A gente já está chegando no final desse bate-papo de hoje. Tem uma startup de inseto que morreu ou pivotou, não conseguiu sobreviver, chamada Bug. Ela é de 2012. Em 2012, ela veio muito forte, o Criatec, FINEP, forneceu o dinheiro do primeiro Criatec. Hoje, quem operou esse fundo, quem foi gestora do Criatec 1, foi o que hoje é a SP Ventures, né? Então é o Francisco Jardim e tal. E na altura, o Criatec fez um investimento caprichado na Bug. Isso foi em 2012. Em 2016 ou 2017, eles capitularam o investimento. Tipo assim, write-off, né? Riscamos essa investida. Acredito que a Bug, ou ela pivotou, ou ela desapareceu. A proposta era a mesma, era a criação de predadores, e ela era muito forte. Eu acho que ela recebeu 7 milhões de reais do que seria dinheiro de hoje, tá? Que na época seriam, sei lá, talvez $1 milhão, qualquer coisa assim. Ela teve problemas na gestão. Alguns desses predadores se transformaram, aquela história que o Agnaldo colocou, que parecia a série do Netflix, né? Aconteceu. Misturou, ela não tinha ela tinha 6 ou 7 predadores que ela construiu ao mesmo tempo, e que ela desenvolvia, multiplicava e vendia, né? E alguns desses predadores começaram a ter cruzamento, por algum motivo entre eles, enfim, saiu do controle e teve efeitos negativos em algum cliente. Enfim, foi trágico, né? Desculpa, tá travando para mim aqui. Mas isso aqui está comendo a lavoura. Voltou. Tava travando, desculpa. O que eu quis dizer é o seguinte, que virou um filme de terror a Bug, entendeu? Mas a história que eu tenho é um pouco diferente, assim, da Bug. A Bug era aqui de Uberlândia, né? Do lado da gente.
Eles começaram junto com a MIPA ali e tal, nessa época mais ou menos. Eu ouvi falar que eles tinham feito um exit, assim, vendeu a Bug. Tanto o rapaz que era dono de lá, hoje em dia é consultor de biofábricas, né? Então. E assim, dos mais conceituados no Brasil. A gente está até atrás dele. A pergunta é, o que restou da Bug? Entendeu? Porque quando a gente vende, ela é incorporada a uma empresa maior, né? Então, ela desapareceu. Por que será que ela desapareceu, né? Então, sim. A SP Ventures, né, o Francisco Jardim, disse que foi um desastre muito grande. Aí é bastidor, é roupa íntima, né? Mas em 2016 foi anunciado o exit. Eles saíram, né? E quando um fundo de agronegócio sai de uma investida que vai fazer, que está produzindo predador, não é um sinal tão bom, entendeu? Sim, sim. Então, era importante tentar saber um pouco mais. Entender melhor. Né? Entender um pouco mais, porque sempre, se alguém falar que a Predativa teve problemas, lá daqui a 4 anos vai dizer assim, nunca tivemos problema, né? Então, o que eu estou te pedindo é uma lição de casa da Bug, de preferência com pessoas, com clientes da Bug, com produto, com alguém que você saiba que conviveu naquela época com o uso. O pessoal da MIPA pode dar um bom parecer para a gente, assim, porque eles são da mesma cidade, de Uberlândia, né? Isso. E a MIPA produz até hoje em larga escala macrobiológico para os cooperados dela, né? Então ela deve ter uma noção ali de se eles errarem em algum momento. Procura saber o bastidor. Por quê? Porque sempre que a gente vai... o caso da Bug virou uma lenda comum, uma lenda ruim, né? Nos investidores de Série A, entendeu? Sério? Então, não sabia disso. Sim. Eu achei que eles tinham saído gloriosos, assim, do rolê. Bicho, ninguém faz... Veja, o exit de uma Série A dura 10 anos, né? Por que depois de 4 anos eu faço um exit numa Série A? Não consegui rentabilizar, eu gastei $1 milhão e não peguei toda a multiplicação que eu precisava, né? A expectativa de multiplicação de uma Série A é vezes 10, né? Então não pegou. Né? Mas a SP, por exemplo, ela entrou há pouco tempo com a Promip. A Promip também é uma de macrobiológico. Mas eu estou te falando exatamente disso. Que agora a Bug é um caso que eu não estou... Para a Promip entrar na SP Ventures, a SP Ventures teve que criar um projeto internacional de Mercosul, entendeu? Para conseguir aprovar esse investimento. Ela teve que vestir a noiva com uma outra roupa. Né? A gente sabe claramente, falando com os fundos, que tem um ranço. Né? O que acontece com os fundos? Acontece aqui, ó, quer ver? A gente estava aqui conversando, obviamente eu tenho que estar também, ó, Caio Viana da Baraúna, que é um fundo de investimento chamado Baraúna. Né? Aí, fala, Pompeu, tudo bem? Como andam as coisas por aí? O edital foi encerrado? Quais startups você está trabalhando esse ano? O fundo quer saber já, entendeu? Então, o tempo todo, a gente convive com os fundos, seja preditivamente, seja no follow-up do dia a dia. Sim. Então, eu sei que macrobiológico, por exemplo, é um tabu para muitos deles, por conta, eles lembram da Bug. Como eu tenho informação do Chico, que foi quem sofreu, porque defendeu, botou o dinheiro como Criatec, não era dinheiro dele, era dinheiro do FINEP, né, de banco de investimento e tal, de fomento, mas ficou o ranço, né, do lado dele, do investidor. Então, se a gente souber direito a história, a gente não vai, obviamente, a gente não vai construir uma história diferente do que a gente é, mas a gente procura até, às vezes a gente antecipa, entendeu? Se o cara fala assim, mas isso aí é pirâmide, então a gente começa mostrando, desenhando uma pirâmide, o cara fala assim, ó, tá vendo? Muitos investimentos nessa área parecem pirâmide. O nosso até parece, mas não é. Entendeu? Então a gente cria uma história já para neutralizar essa. Né? Eu tenho uma teoria que pode ser isso que rolou. Você me falou dos predadores que um cruzou com o outro, não sei o quê. Tem um grande problema na criação de macrobiológico, que é contaminação, mas não só contaminação externa. Tem contaminação entre a sua produção. Entre a sua produção, foi o que aconteceu. Você fode com a sua produção inteira se der um cruzamento genético lá. Você fazer feio, porque eu acho que foi isso que aconteceu. Tricograma com tricograma pretiosmo. Se eles misturar, você perdeu todos os seus predadores. Aí você mata a sua biofábrica, mata ela.
E antigamente eles tinham uma só grande unidade produtiva, né? Então, se desse uma meleca lá, perdia tudo. Pode ter sido bem possível isso que aconteceu. Porque em campo, é igual eu falei para o Aguinaldo, já é muito estudado, assim, tem as recomendações certas, fora de laboratório, nunca teve caso de problema com macrobiológico, né? Pelo contrário, tem só resultado positivo, e foi um dos motivos da gente se perguntar por que ainda não é tão utilizado, se o negócio só tem resultado positivo em campo. Que a gente chegou ao desafio, que é a produção interna dele. Mas isso é bacana de estudar, porque o modelo de negócio que a gente está construindo são diferentes biounidades produtivas, né? Então, por exemplo, se der problema ali para o cara, eu vou lá e reponho para ele aqui, falo, não, estamos aqui de novo. Sim. E não é o caso também da crisoperla externa. Se ele for produzir só crisoperla lá, que é o plano nosso, não tem problema nem de contaminação. Isso. Porque o bicho é um predador, ninguém quer ir lá parasitar ele. Então, agora, a dificuldade é na gasta aqui. Na gasta que o nosso equipamento tem que ser muito bem vedado, estruturado, para que a gente não tenha problema de contaminação da nossa na gasta. Isso. Mas talvez até no modo de tentar evitar mais ainda problema na produção de anagaça nossa, é ter outras unidades, assim, bem próximas, talvez, ou não tão próximas, outras unidades de produção de anagaça com ela, que dando problema em uma, a gente fornece de outra para ela, repor e tal. É a estratégia do frango. Perdigão, Sadia, Mauricéia, eles têm... A Mauricéia aqui, ela tem entre aqui e o Maranhão, né? O Piauí, ela tem 120 granjas. Todas são granjas pequenas. Porque contaminou uma granja, ela encerra ela por 60 dias para quebrar a contaminação. Uhum. Tá ouvindo, né? Ela encerra aquela... deu uma travadinha. Ela encerra aquela granja por 60 dias para quebrar o ciclo de contaminação, mas as outras 119 continuam produzindo, entendeu? Exato, então, já é um modelo que a avicultura utiliza. Ela quebra a produção em vários núcleos, porque como existe uma contaminação consequente do processo produtivo, né, por causa das camas, que hoje são de papelão, enfim, tem muita coisa que já é contaminante do próprio processo. O fato é que morreu 30, 40 galinhas, no outro dia morreu mais 30, já fecha aquele aviário, entendeu? E nem se preocupa em saber o que contaminou. Fecha, mata tudo e espera 60 dias e faz o asseio, que sabe que a contaminação vai desaparecer, entendeu? É uma ótima estratégia. Dá até para a gente usar aqui, é interessante. A gente está bolando esse último equipamento de uma forma... Desculpa, eu não sei se eu te interrompi. Deu uma travada aqui. A gente já está com essa estratégia de fazer módulos produtivos, né? Vai ser uma caixa bem comprida, assim, vão ter várias, uma em cima da outra. E se contaminar uma, eu excluo ela, não pega nas outras. Agora, num caso, vamos imaginar de uma enorme contaminação, se usar para descobrir, se alojar na indústria, que é o que a MIPA luta com isso o tempo todo. A gente teria outras unidades, daí a gente faz a limpeza total dessa fábrica, faz uma detetização nela e depois volta os equipamentos e repõe de outra unidade produtiva. É uma ótima estratégia. Eu acho que é uma ética bacana que a gente pode absorver desse outro mercado, né? Como que eu falei na primeira reunião, nada se cria, a gente vai transformando práticas de mercados naturais, né, que já se mostraram eficientes. E essa pode se tornar até o integrante lá do Manual de Boas Práticas de Produção dos insetos, né? Isso. Bacana. Você falou disso, eu não quero estender muito hoje, até para deixar, a gente já deixou bastante tudo, mas uma coisa que eu queria falar, quem é visto como um líder de cadeia, né? Fiz a pergunta e vou fazer uma provocação. A galinha bota ovo e a pata também bota ovo, né? Mas a pata, depois que ela bota ovo, ela sai esfregando o bico na grama, né? Não sei se você já viu isso, né? Galinha sobe no puleiro e vai cantar que botou ovo, né? E o ovo de pata é até muito maior que o da galinha, né? Mas tem mais proteína e tudo, né? Mas ela não sabe fazer o marketing dela. Então,
no mundo virtual, o cara que é entendido como o líder de uma cadeia, que sabe muito, que, porra, essa empresa é do caralho e tal, antigamente era metro quadrado, era capital social, hoje não. É o tanto que ela se comunica. Então, manual de boas práticas, webinar, informação, conteúdo no blog, informação colecionada e feita uma curadoria. Então, esse item é um item para trabalhar desde agora, né? Você já está anotando, mas pensar numa linha com a Anelisa, isso aí. Não, já anotou aqui, já. Está 40 anos trabalhando junto, então eu já sei. Eu falei o já pensa junto. Então, a Anelisa é a nossa pessoa de marketing digital, chama Comunicate, é uma agência que está em São Paulo, e a gente, embora você fala, bom, mas vamos botar o marketing depois que estiver pronto. Não, vamos usar o marketing também para deixar o tamanho da gente maior, né? A Preditiva agora fez um webinar e falou com fulano de tal, então a gente vai emparelhando imagem. Se consegue um pica grossa para botar junto com você no webinar, reforça a imagem da Preditiva, ela entrevistando e tal. Então, acho que isso aí era uma coisa importante. Fazer até o que a gente fez com a CISAG, não vincular, em primeiro momento, o nome da Predativa, mas começar a falar da importância no mundo do controle de pragas através de insetos. Ela aparece como uma contribuição, como a gente fez com a CISAG. Fez o painel, tinha lá um pica-grossa qualquer, e a CISAG também estava sendo entrevistada. Então, a gente vai criando um modelo onde o que eu espero é que a Predativa seja reconhecida antes do fornecimento como uma empresa que conhece muito disso aí, gera muito material, gera parecer, dá informação, dá recadinho. Daqui a pouco, quando ela vai para o mercado fazer estrutura das franquias e venda, ela já está conhecida como alguém que tem verticalidade nesses assuntos. Então, isso é uma coisa para a gente ir trabalhando. Tá? Concordo plenamente. A gente já tem até algumas pesquisas acadêmicas aqui da equipe nossa mesmo, que a gente já pode compartilhar com vocês. Era uma das últimas coisas que eu ia até repassar aqui, algumas anotações que eu fiz. Eu tenho essas entregas de marketing, de plano de marketing para a FINEP, que é até a semana que vem, mas o difícil é o carnaval, né, que vem aí. Não, na verdade é dia 6 do mês que vem. Tá. 6 do mês que vem. Que eu queria, talvez, já começar a utilizar aí dos parceiros da aceleradora para a gente trabalhar esse material. Tá. A gente vai ter que fazer uma apresentação, um pitch de vendas, que eu vou lá na FINEP apresentar ele. Legal. No final do mês agora, estou indo lá no Rio de Janeiro. E eu queria desenhar isso melhor, de um visual mais bonito e tal, se a gente já puder acionar aí o pessoal de marketing para me ajudar nesse design. Prioriza para o carnaval esse item, já está assim em cima da hora. Vamos pegar o carnaval e priorizar esse item, e depois a gente volta para a listona, né? Sim. Essa parte tanto do relatório, né, que eu apresentei para vocês, mas do relatório aqui a gente vai fazendo conjunto, quanto dessa parte da apresentação. Daí eu mandaria o PowerPoint e ela só dava uma revisada e deixava ele bonito para mim. Tá combinado. Nada. É muito a minha parte também de entendimento, essa parte de design e tal. Pode mandar. Sim, essa parte eu ia falar com vocês de divulgação de estratégia de marketing de relações públicas, né? Que é isso que vocês falaram. Mostrar a gente como entendedores do assunto. Isso. Beleza, isso eu já ia até repassar para vocês. A gente fez também um orçamento de alguns softwares de gestão. Atualmente, a gente não trabalha com software de gestão, né? A gente não despende recurso nisso, tanto porque a gente não tinha grandes demandas, quanto porque a gente fazia aqui na planilha mesmo, parte financeira, parte de KPIs e metas da equipe. E eu acho que seria interessante a gente já começar a prever isso, tanto para facilitar nossa troca, de você estar acompanhando o que a gente está desenvolvendo aqui. Aqueles softwares de gestão mesmo. Vai ter lá a meta de cada um da equipe durante a semana, o que foi entregue, o que não foi entregue. Beleza. E a gente precisava de um software desse, eu acho que ficaria muito mais fácil para a gente, quanto para vocês acompanharem o andamento das nossas atividades, do que está desenvolvendo aqui internamente. Você já tem algum que vocês gostam mais? Vocês chegaram a olhar algum que vocês têm predileção? Sim, nessa parte de gestão, o ClickUp.
está sendo muito usado, não só no Brasil, como no exterior, né, nessa parte de gestão de startups. E ele faz acompanhamento de tarefas, né, de KPI mesmo. E tem um outro que é o OMI. O OMI é de gestão financeira. Ele dá também, além da gestão financeira, a análise do nosso extrato, geração de gráficos, vai ficar muito mais fácil da gente entender para onde está em nossos custos, quanto custos futuros que a gente vai ter e a receber. E ele faz CRM também, que talvez a gente não precise tanto no momento, mas é bom já ter algo programado, né, e fácil de ser acionado. E parte de estoque também, que vai ser muito importante para a gente saber quanto que a gente vai produzir, em quanto tempo, quanto de produto disponível, quanto que a gente vai ter que planejar para aumentar a produção, talvez. Então, eu acho que seria um software muito bacana também. São esses dois. Sobre software de gestão, a OMI é um produto, vamos dizer assim, bastante já divulgado no Brasil também, né? Então, eu acho que não tem problema, é um produto que vale a pena. Nos outros que são especialidades do tipo CRM, gestão de cartões, de Kanban e tal, é procurar algum que é amplamente utilizado por startups bem-sucedidas no Brasil. Por quê? Porque a gente pega... Imagina o seguinte, a gente estava discutindo com um cliente esses dias, CRM, né? Aí, qual é o CRM mais aplicado no Brasil? É o RD. Claro que se você pega o RD Station para 30 cópias, ele é caríssimo. Para uma cópia, entendeu? Para um usuário, 2 usuários, é pequeno. Então, eu dou isso como exemplo, eu não tenho preferência de nenhum software, mas procura softwares que estão amplamente utilizados no Brasil por empresas. Por exemplo, quando um fundo de investimento vai avaliar vocês, a escolha das ferramentas que você utiliza forem parecidas com as ferramentas que ele percebe em empresas bem-sucedidas, também facilita a vida dele, entendeu? Quando você fala do OMI, todo mundo conhece. Quando você fala de um software CRM que, embora lá fora seja bom, mas que aqui não tem uma base muito grande, incomoda. Então, eu volto a dizer, a gente não vai dizer compre esse ou compre aquele, mas assim, procura se nortear assim. Quem são os caras bem-sucedidos e como é que eles estão trabalhando isso? O que eles utilizam, né? E aí pega uma base grande de Brasil, porque é óbvio, você fala, não, eu vou trabalhar lá fora. Tá bom, mas por enquanto ele tem que ser fodido no Brasil, ele tem que fazer a gente andar muito bem no Brasil, né? E aí é isso. A receita de bolo é essa aí. A gente chegou a olhar alguns que seriam até gratuitos, assim, por exemplo, o Trello, né, que é muito conhecido, tem um que chama Notion, mas esse ClickUp que a gente olhou, além dele ser barato, ele me dá muito mais funcionalidade, assim, a gente consegue, por exemplo, organizar, fazer links que eles falam, né, com outros aplicativos de Drive, então a gente... Ao mesmo tempo que a gente cria uma tarefa, a gente tem a pasta linkada do que tem a ver com aquele projeto, dos fornecedores, ao orçamento. Então, ele é barato e fornece assim, muitas possibilidades de coisas que a gente sabe que a gente vai precisar cada vez mais. Então, se a gente usa um que é gratuito, depois a gente tem que passar para o outro no momento que precisar, até que a equipe se adeque a esse software, até que... Mas, por enquanto, a gente olhou algumas opções. No caso do ClickUp, né? ClickUp. Só procura ver quem são empresas que você conhece aqui no Brasil que utilizam. Para você ter uma base. A maior parte dessas ferramentas, Pedro, liga lá no site, né, no material deles, liga a batedeira elétrica com motor de popa, entendeu? Esses dias a gente analisou um CRM aqui que a gente não conhecia. O cara conecta com gestão de estoque, né? De material lá, de bateria. Aí você fala, quem é que vai usar isso aqui, entendeu? O cara começa a ficar descaracterizado porque ele faz tudo. E se ele faz tudo, ele acaba não fazendo bem aquilo que se propõe a fazer. Então, para o ClickUp, procura ver assim, quem está usando, se esse usuário que está usando está feliz e tem um uso que você imagina ter, toca-lhe o pé.
né? Uhum. Essa parte até não é uma parte que é muito do meu conhecimento, essa parte digital, né? E a gente deixa na mão do Guilherme. E o Guilherme, assim, é bacana que ele tem uma experiência muito grande com softwares, né? Ele é programador de software. Então, mas ele é bem... isso é uma vantagem e uma puta desvantagem. Porque o programador de software, ele quer uma coisa do caralho, que corre tudo, aqui fala com não sei o quê. É verdade. Só que depois, para você trazer para o dia a dia, olha, mas para poder fazer a integração, tem que apertar Ctrl Shift Del e com a outra mão aperta a letra E. Você é o CEO, você tem que pensar assim. Sim, eu fico no pé dele. Qual é o padrão de mercado? O padrão de mercado é o RD. Tá bom. Comparando o RD com esse aqui, ele entrega 80% do que o ClickUp entrega? Tem também a versão demo? Gente, vamos para o padrão de mercado para nós não queimarmos a mão. Porque sim. O tecnólogo não é um cara bom para escolher a ferramenta. O cara bom para escolher a ferramenta é o CEO e o cara que vai usar. Né? A gente fica nessa. A gente fica nesse leve trás, assim, constantemente. Assim, eu quero praticidade. Se eu olhar o negócio e for complicado para mim, eu sei que eu não vou mexer e sei que ninguém vai querer mexer. Mas eu fico no pé dele disso. E orçamento também, né? Que eu que cuido, então eu fico sempre podando ele no máximo que eu posso. Assim. Mas a gente fica nesse leve trás. A gente fica nesse leve trás. Mas são assim, são softwares que não têm um custo muito elevado. A gente fez um levantamento aqui, um orçamento. Eu posso até passar para vocês, mas eu acho que de começo seria muito importante. Assim, é algo mais urgente que a gente tem aqui, que talvez a gente poderia estar custeando com vocês. Não, beleza. E pensa, para implantar tudo também é complicado. É escolher prioridade e implantar primeiro, né? CRM, eu acho que é uma coisa que tem que implantar já, né? Sim. Software de gestão, eu acho que tem coisas básicas que vão ser úteis no software de gestão, vale a pena. Né? Outro principal aqui é domínio de e-mail. A gente está pagando um caro e simples, na verdade, muito simples e está trazendo dificuldade para a gente. A gente andou comparando, né, o Google Workplace com Microsoft Business. E a gente está vendo que o Microsoft é muito mais barato, vai dar e-mail, vai dar outras funcionalidades de Drive, de várias outras coisas que o Meet do Microsoft, então vem com todo esse pacote e é mais barato do que o do Google. Legal. Então é outro que a gente vai precisar, talvez também. Manda a listinha para a gente, bota lá manda para o Aguinaldo, faz um Google Drive, enfim, para a gente poder também olhar e sugerir, né? Mas vamos... Tá, joia. A linha acho que é possível, sim. Vamos lá. Tá, joia. E seria uma demanda mais urgente nessa parte mesmo, de softwares para a gestão da empresa, assim, a gente deixar isso bem desenhadinho. Beleza. Quando você fala software, eu não consigo ler, mas eu vi ali várias linhas. Pensa que cada software vai exigir um trabalho de treinar. Então, faz exatamente isso que você fez aqui comigo. Você fala, agora eu vou mexer com o CRM, com o software de gestão e com a plataforma da Microsoft nesse combo aí, equivalente ao do Google. Tá bom. Tem mais coisa? Tem. Depois, no caminho, vai colocando mais coisa. Porque você também gasta muitas horas para o pessoal parar e absorver essa cultura, entende? Não, esse aqui foi um de orçamento. Então, a gente fez orçamento em vários diferentes, mas que vários aqui têm o mesmo segmento. Ler, Pedro, que é muito pequenininho. Então, eu estou falando uma coisa conceitual, mas manda para a lista, a gente dá uma olhada e vamos fazer. A gente consegue, sim, subsidiar, ajudar vocês nesse assunto, não tem problema. Tenta não tomar remédio demais junto, entendeu? Se tiver que fazer assim, vamos botar 4 ferramentas. Não. Reforma a sala, depois reforma a casa, depois reforma... Sim. Senão você fica a casa inteira reformando, aí você se fode, que você não consegue trabalhar. Não, o nosso vai ser básico, uns 4, assim, porque é domínio de site, sim. Domínio de e-mail, sim. O de gestão e o de financeiro, 4. Ali tem vários, que a gente levantou várias possibilidades e o custo de cada um. É uma lista de orçamento mesmo, mas o de gestão, não é de assustar, não, a gente não vai usar... Não, o de gestão já não faz o financeiro? A gente está procurando um que talvez incremente, assim, mas a gente ainda não conseguiu achar um que faz bem financeiro e faz bem CRM de gestão incluso. Os que tem de gestão que tem financeiro
quase não adianta, porque a gente vai ter que continuar fazendo tipo planilha, ele não faz aquela interligação automática com o banco, já faz a leitura automática, e aí fica nessa, sabe? O grande lance do software de gestão é que ele faça a integração com o banco, que ele faça todo o tratamento financeiro junto, senão não tem graça. Bacana. É, aí tem uns bons, assim, tipo o Sankhya, que é onde o Guilherme trabalhava, né, até. Só que é muito caro, assim, absurdo, a gente não precisa por enquanto, sabe? Tá. Seria um software já outro level, assim. Outro nível, então, talvez compense a gente pegar 2 menorzinhos por enquanto, que são bons, e usar os 2. Tá bom. Manda a listinha aí, a gente interage com vocês, tá bom? Tá. E esses gastos em geral, assim, a gente fica por conta de acompanhar o que está sendo gasto do valor do investimento, ou vocês fazem isso ao mesmo tempo? A cada reunião, por exemplo, você vai mandar essa lista, a gente vai olhar e a gente vai ter um momento que a gente vai dizer assim, ok, pode fazer, né? Aí, nesse momento você faz o boleto e manda para cá e a gente paga. Então, o Sim. produto é para você, está licenciado para você, a gente acaba virando um agente pagador daquela atividade, entendeu? Assim é mais fácil porque a gente combina em conjunto onde é que vai investir o dinheiro. Sim, vamos bacana. fazer isso? Vamos, perfeito. No momento seguinte, você vira para alguém e fala, pode comprar, gera o boleto, manda aqui para nós e a gente faz o pagamento, né? Bacana. Eu acho que facilita. Por exemplo, amanhã ou depois, não vai ser hoje, mas no momento que tiver lá um AdWords, se tiver algum investimento em marketing, decidimos uma campanha juntos. Vamos fazer? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma dose de, sei lá, R$1.000 por mês esse assunto aqui. Beleza? Beleza. Alguém aí do grupo, faz a escolha, define, conforme a gente combinou, manda o boleto, a gente processa o pagamento aqui. Né? Certo. Desses que a gente manda é tranquilo, assim, da gente fazer esse acompanhamento, né? Do financeiro nosso, eu falo. Mas tem casos assim que talvez a gente vai acionar jurídico, apoio jurídico, né, seus, apoio de marketing seus. Isso já conta também, vai abater no valor do investimento? Ele já conta, ele já está naquela rúbrica que você tem lá de OPEX de 120 mil, já está ali dentro o jurídico, já está ali dentro a estrutura de marketing geral. Claro, se às vezes tem um trabalho muito específico, vamos dizer assim, tem que fazer um market scan num determinado mercado peculiar. Aí a gente contrata esse item e tira daqueles 80. Mas os custos de jurídico, de marketing da agência, nesse nível que o Aguinaldo propôs, você já está pagando, sai daquele OPEX, sai daquela fatia que a gente apropria contra vocês. Então, aí esse controle é da própria Ciclo, né? A gente não tem acesso a ele. Não, vocês têm acesso, só que nós temos 3, 4 pessoas. Saber o quanto que a gente pode usar do jurídico, do marketing, né? Mas isso daí, Pedro, automaticamente você já vai falando, porque quando levanta-se a necessidade, através das reuniões nossas, se for aprovado, é porque está dentro do budget. Está alocando. Certo. Né? O que a gente não vai te prometer, Pedro, é assim, mensalmente você vai ter uma lista, porque eu não tenho uma funcionária para fazer isso. Aí eu aumento o meu OPEX, né? E você vai pagar mais caro por isso, não adianta. Então, o que a gente faz? A gente faz, por exemplo, nas auditorias de Pricewaterhouse, né? Que é a Bolsa Nova Investidora aqui. Uma vez por ano, a gente faz o extrato inteirinho, tudo que foi apropriado nas startups do Fundo 1. Tudo tá lá, porque a gente contabiliza isso mensalmente. Tem uma dúvida pontual, a gente tira um extrato, mostra tal. Agora, no momento que eu crio uma rotina de geração de informação, é a mesma coisa que o teu investidor, o nosso investidor do Fundo 2, ele termina o mês e ele fala assim, me manda um relatório detalhado do que o Pedro está fazendo. Pô, você vai gastar muito mais hora fazendo um relatório do que trabalhando. Então, o que a gente fala para o investidor? Cara, vai ter o momento da startup ter um tamanho, ter uma curvatura, em que ela vai gerar relatórios mensais de informação. Nesse momento, é um momento que é para sair no meio do mar e bater braço. A gente vai tomar a maior parte das decisões em reuniões desse tipo, de colegiado virtual aqui. Vamos fazer. Tem recurso? Tem recurso. Puta, não tem recurso para tudo. Vamos fazer então metade? Vamos fazer metade. E toca de pé, né? Agora, eu digo não que seja, talvez no final, assim, a gente ter uma noção de tantos por cento do investimento de 120 mil a gente gastou em marketing, tantos por cento a gente gastou em tal. Isso é porque a gente também é cuidadoso assim, com o financeiro nosso, assim, ainda mais eu que cuido dessa parte. Assim. Eu detalho tudo que já entrou na empresa, de que forma entrou. É muito fácil.
eu não quero criar uma fantasia, eu vou te dizer claramente. O que é OPEX é apropriado por unidade. Então, assim, 10 startups, custa 1.200.000, é 120 pau em cada startup. O que é 1.200.000 por ano? Salários, mentorias estruturadas sistêmicas, mentorias peculiares, estrutura de retaguarda de jurídico. Então, essa eu não tenho, ninguém vai sentar e vai descrever item a item. Ela é feita baseada. Eu tenho um custo fixo de 1.200 para rodar a maquininha, 10 startups, 120 cada uma. O específico é mais fácil, porque eu falo assim, estamos pagando o boleto aqui de R$1.000 de AdWords. De quem que é esse aqui? Predativa. Então, vai contabilizado desse jeito. Então, o extrato daquilo que é aplicado naqueles 80 mil que são Predativa, eu consigo, a qualquer momento, pedir esse extrato. Não tem uma mecânica de gerar extrato mensalmente, senão a contabilidade me cobra mais caro por isso, né? Mas, no momento qualquer, eu posso dizer assim, tá bom, roda o extratinho aí da Predativa, vê o que está lançado lá. Né? Uma viagem que vocês vêm para uma feira. A gente lança aí. Passagem, Pedro, camiseta, estadia. Então, agora, por exemplo, softwares a gente vai lançar ali. Então, esse é fácil. O outro, negão, se eu tiver que destrinchar ele, eu desisto. Então, a gente não consegue, entendeu? Entendi, beleza. A aceleradora, ela tem uma... Se o fundo que tem 100 milhões tem 4 funcionários, sendo um estagiário, você imagina a aceleradora. A aceleradora, ela tem que custar barato para o investidor. Se eu coloco uma carga excessiva de estrutura de gestão, o investidor fala, não, eu estou gastando muito dinheiro com a gestão, né, com a estrutura de gestão. Então, a gente limita a estrutura de gestão basicamente a salários desse grupo de 3, 4 pessoas, o resto é variável, é o contrato do jurídico, que é X horas por mês. Precisa de mais horas, eu aumento as horas dele, não tem problema nenhum. Isso é que monta o OPEX, o Win200 que a gente roda por ano de custo fixo, né? Certamente, se você precisa de mais contrato, talvez você use mais o jurídico que o outro cara, mas a gente trata pela média, entendeu? Entendi. Não, mas é tranquilo, assim, eu lanço 120 mil que foi investido, né, em jurídico, marca, etc. E o bacana é que eu estou vendo que vocês são muito abertos, assim, vocês entendem a demanda nossa. Então, eu sei que esse dinheiro vai estar bem investido do jeito certo, e isso é o que deixa... Pedro, nosso negócio é a Predativa. Ano que vem tem uma meia dúzia de unidades colocadas por aí, um monte de inseto, entendeu? Fazendo a diferença e crescer. Porque, pensa, para o nosso investidor que faz lá o investimento nas startups, o que ele sonha? Que algumas dessas 40 startups do Fundo 2, o Fundo 2 vai trabalhar 40 startups, né, em vários anos. Bom, 40 startups do Fundo 2, lá em algum momento, em 2030, vai começar a ter saída, vai começar a ter exit. Ele sonha botar no bolso de volta 4 vezes o dinheiro que ele colocou agora. Então, ele coloca uma cota de R$400 mil por 3% do fundo, somam-se N investidores e compõem os 10 milhões do fundo, e o fundo roda 4 anos, né, para, talvez 5, para produzir 40 startups, 30 bem-sucedidas. Dessas 30 bem-sucedidas, ele sabe, algumas, no segundo, terceiro, quarto ano, vão ter problemas, outra vai crescer muito. Bom, lá pelo 5º ano começa a ter exit. Depois que sair todo mundo, que a gente fizer a volta dessas participações, ele sonha o seguinte, botei 400 e vou ter em 5, 6 anos um em 200, se tudo correr bem. Né? Se tudo correr muito mal, vou ter vezes 2. Se for menos do que vezes 2, ele fala, puta, você podia ter deixado esse dinheiro na renda fixa, Pompeu. Então, ajudei o Brasil, mas não me ajudei. Entendeu? Entendi. A nossa lógica também é muito simples. A gente pega esse dinheiro, aloca de uma maneira objetiva e fica de olho em cada investimento. Né? A gente não trata picuinha. Você falou, os softwares, eu nem consegui ler a lista, mas o conceito para mim está bom. Então, aí o Guinaldo vai no detalhe, olha, tá tudo bem, toca ali o pé. De cima para baixo. Por quê? Porque se a gente passar 3 meses de relatório para discutir esse software, já matamos a aceleradora e a startup também. Sim. É o modelo mais prático de decidir. Né? Mas nesse ponto, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o possível assim, para entregar informações e decisões que a gente queira tomar de forma mais mastigada possível, para facilitar essa tomada de decisão. E a gente trabalha aqui, cara, para ser os melhores. Então, o nosso objetivo aí é ser a predileta aí da Cipro, cara. Se a gente entra no negócio, é para ganhar. Não só predativo, é ser predileta. A gente é predador aqui, cara. A gente trabalha para ganhar. Igual na FINEP, a gente entrou com um patinho feio lá, já estamos fazendo bonito lá no negócio.
que entrou só startup com receita alta, então a gente entrou sem receita, custando, mas entramos, e agora nós estamos lá fazendo uma propaganda show. Nós estamos no mesmo objetivo aí, cara. Esse é os prediletos de vocês aí, fazer o negócio despontar. Pode ter certeza que a gente faz igual. A gente dedica tempo, atenção e vai colocando sempre sugestões, opiniões, vai colocando ideias. Por quê? Porque a gente sabe que um cara como você que pega as ideias, você coloca, escreve aqui. Ontem nós tivemos uma reunião, o cara anotou um monte de coisa ali. Eu falei, mas ó, isso aqui é ideia, não tem problema. Eu tenho aqui o meu banco de ideias, eu sei que isso aqui é para discutir daqui a 3 anos, mas já vai fundamentando, já vai discutindo, já vai olhando. Então, tem startup que exatamente as prediletas são as que mais conseguem absorver ideia e trocar ideia, tal que aquilo fica intenso, fica forte, né? Tem cara que passa pela aceleração e você fala, aceleramos ele, né? Foi alguma coisa assim, não consigo lembrar um caso, então é ruim. Eu concordo. O brainstorm é muito importante, assim, e é onde sai o resultado, né? Na hora que você espreme, o negócio que começa a ter Bacana. Beleza. Pedrão, obrigado pela reunião. Fica, então, a pauta aí das provocações de troca de informação. Sim, vou entrar em contato contigo durante o carnaval. Beleza. Eu estou com os to-do list aqui, e já vou agarrando aqui essa semana. Bacana. E já vou compartilhando com vocês. A ideia do Drive foi muito boa. Eu vou colocar muita coisa lá. Mais rápido possível. Eu vou abrir um Drive no Google e para cada uma das startups, eles têm um espaço lá. Show de bola. Beleza, já vou alimentando ela lá. Tá joia. Grande abraço. Abração, pessoal. Boas férias, Pompeu. Obrigado. Abraço. Vamos lá. Até mais. Abraço, Aguinaldo. Obrigado.